Olá pessoal, tudo bem? Uma boa tarde para vocês. Hoje, segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025. Deixo aí minha saudação. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, considere inscrever-se. Aqui a gente fala sobre ISO 20022 e assuntos relacionados a ela. Hoje, por exemplo, vamos tratar de tokenização, falar sobre a era dourada do presidente Donald Trump. E não esqueça de deixar um joinha para fortalecer o nosso trabalho. Aqueles que são inscritos, um forte abraço. Quem não é inscrito, aproveite para inscrever-se. Havia um consenso na comunidade, pelo menos muitas pessoas ligadas à nossa comunidade XRP viam o ano de 2025 como instabilidade. Vejam só, se o mercado, em condições normais, ele volatiliza, imagine no ano de implantação da norma. A diferença é que o ano de implantação da norma é um divisor de águas, onde efetivamente as coisas poderão acontecer e os donos do mercado sabem disso. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito do assunto, porque tem muita gente amedrontada com o que está acontecendo com o Bitcoin, enfim. Eu particularmente não acredito no Bitcoin como o principal token da nova ordem econômica mundial. O Bitcoin ele é a moeda eletrônica. Porém, Bitcoin não tem a velocidade necessária para mover o sistema de pagamentos internacional, que é a norma ISO 20022, o novo padrão. E nesse contexto, nós temos os Estados Unidos, que são, obviamente, a grande economia do mundo, a locomotiva que puxa o resto, extremamente endividado. Temos o pano de fundo da tokenização, que pode salvar a economia norte-americana, visto que esses dólares do Scott Bessent, de um dia para a noite, acredito que não vai ser assim, tá? Acredito que, por ser um processo legal, as coisas vão acontecendo uma após a outra, licenças serão autorizadas no sistema bancário norte-americano e, aos poucos, o sistema vai inflar de dólares. É lógico que esse acúmulo de moedas, ele, apesar de não ser instantâneo, imaginem só, a dívida dos Estados Unidos de quanto é? Quantos trilhões, né? Preencher de um dia para a noite, não vejo viabilidade técnica nisso. Mas, num período curto, é bem possível que após a implantação da Lei Act, né, após a implantação desse projeto cripto, como das coisas que foram trazidas no projeto cripto, os padrões que foram estabelecidos, as instituições bancárias terão condições, além das instituições obviamente ligadas ao Fed, poderão fazer a tokenização, poderão fazer compra de dólares, de títulos. Então, o dinheiro será liquidado, será líquido e em consequência, a economia norte-americana ela vai melhorar. Sabemos também que alguns estados norte-americanos, por exemplo, a Flórida e o Arkansas, se eu não me engano, eles usam o Alasca, eles usam o ouro como um padrão comercial. Estados Unidos já teve a maior reserva de ouro do mundo, né? Quando o Richard Nixon decretou o golpe, né, a grande virada, né? Digamos assim, é difícil falar, a plataforma pode censurar, mas o fato concreto foi que Richard Nixon fez uma jogada que resolveu o problema do mundo de um dia para a noite, né, lá em Bretton Woods. E agora, no ano 2025, que é o ano da implantação da norma, temos Estados Unidos que aos poucos tem retornado ao padrão ouro, e esse retorno dos Estados Unidos não é em vão, porque o BRICS, as iniciativas do banco, dos países, né, do bloco, têm apontado para a utilização do ouro entre os países. Tá? Vocês sabem, a gente estuda o assunto do BRICS, e nós sabemos que todas as liquidações feitas
no bloco, estão dentro do bloco de acordo com a tecnologia. Por exemplo, a China tem o SWIFT, né? E seria muito interessante que que para os Estados Unidos usar o padrão ouro novamente. Eles, apesar deles não terem a maior reserva, existe um movimento, tá, que seria a valorização do ouro do dia para a noite. Então, muita gente fala que quando os mercados de renda variável estão em crise, a fuga ela é o ouro. É fato. Agora, imaginem países que têm grandes reservas de ouro, no caso as maiores economias mundiais, e dentre elas nós podemos considerar a Rússia, a China e os próprios Estados Unidos, com uma valorização do ouro, né? O ouro, que está em níveis mais altos de preço, pode, eu acredito, catapultar para valores ainda maiores. E como eu estou falando isso em função das afirmações do presidente Donald Trump como a era dourada norte-americana. Eu já coloquei em postagens anteriores uma foto onde numa campanha republicana aparecem cartazes The Golden Age, a Era Dourada. Isso resolveria o problema também. Então, a conjugação da reprecificação do ouro, algumas vozes defendem a onça Troy do ouro a $5.000, né? Uma onça Troy tem 18 gramas de ouro. Os Estados Unidos pagariam a dívida e as outras economias também sem fazer absolutamente nada, pela mera reprecificação do ativo. É lógico que a dívida ela tem um lado negativo, extremamente negativo para o país, mas por outro, a narrativa da escassez ela também é um argumento para os estados soberanos abrirem mão do pagamento das suas obrigações junto aos seus stakeholders, né? Junto aos seus interessados. E o investidor que compra títulos, ele é um stakeholder, ele é um interessado no desempenho daquela economia. Então, estamos num ano final, um ano de reta final, muita coisa pode acontecer, volatilidade altíssima, o preço pode despencar, mas eu mantenho firme o propósito de que é mais interessante permanecer comprado do que vendido. Eu não sei. Outro dia me perguntaram pediram opinião, vendo ou não vendo. Eu falei para a pessoa o seguinte, olha, você tem 3 opções. A primeira opção, se você entrou em XRP, agora vamos falar de XRP. Se você entrou em XRP antes de novembro de 2024, teu preço de compra foi abaixo, foi na ordem de 50 centavos. Hoje você está em 600 vezes, está em 6 vezes de lucro, né? Está em 600%. Então, ou você vende tudo, ou vende uma posição fracionada, ou vende, ou continua comprando, ou faz holder, né? Enfim. Agora, para fechar o vídeo, tem uma cereja do bolo. O Ledger, o XRP Ledger, tem em sua tecnologia um alinhamento com tokens ligados a ouro, a tokenização do ouro, tá? A Stellar também tem, a Stellar, a Etibar tem essa funcionalidade da tokenização do ouro, de metais preciosos, tokens lastreados em ouro e prata. Aí, então, quero deixar para vocês a reflexão. Você venderia ou não? Né? Eu não sei. Fica aqui. Muita gente fala de Gessara, de Nessara, fala de uma reclassificação das finanças mundiais, uma era dourada dos Estados Unidos. Eu não sei. Eu só sei que se Estados Unidos tiverem bom desempenho, e as estatísticas apontam para isso, seguida de um corte na taxa básica de juros, que a probabilidade disso é altíssima, já estamos numa estatística superior a 70% de que na próxima reunião do Fed isso aconteça. E por que tanto se fala de corte de juros? Porque o corte de juros libera a economia para emitir dólares, emitir moeda. Então a impressora vai ligar, gente. É isso aí, tá? Eu agradeço a vocês, um beijo no coração. O último vídeo eu tentei editar, tive problemas. Eu não sou muito afeito à questão de edição. Eu sou um cara mais prático. Então, por exemplo, esse vídeo eu estou gravando conteúdo
baseado nas pesquisas, mas não vou fazer edição. Vou soltar esse vídeo aqui, fazer uma edição bem simples. Mas o mais importante é a nossa parceria, tá? Se você ficou até aqui, aproveite para inscrever-se no canal, ouvir as maluquices que esse cara fala e um beijo no seu coração. Fui!